A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso está a proceder à distribuição de cabazes de Natal pelas famílias mais carenciadas do concelho. Este ano, o número de agregados familiares abrangidos por esta medida social aumentou e situa-se na ordem dos 450, mais 118 do que em 2008. Trata-se de uma medida que se tem repetido ano após ano e que pretende minorar as graves dificuldades que muitas famílias povoenses atravessam, como nos disse o Dr. Federico Amaro. No âmbito do Banco de Voluntariado, neste caso na loja social, ao longo do ano são apoiadas com regularidade, oscila, mas uma média de 50, 60 famílias. Há picos, se calhar de um número mais elevado, mas também um pouco mais. E nesta época de Natal, digamos, nós, mediante a articulação, e que já tem vindo a acontecer ao longo destes últimos anos, promove-se uma campanha de recolha, numa fase inicial de recolha de alimentos, géneros alimentares, nas superfícies comerciais aqui do concelho, e depois com a colaboração de uma série de voluntários, de pessoas do serviço, digamos, há toda uma preparação, uma organização de cabazes que culmina na distribuição dos mesmos na época natalícia. E nessa fase, digamos que o número é superior, também o critério também é mais largo. Neste momento, mais ou menos, quantos cabazes vão ser distribuídos, uma média, digamos que é superior a 450 cabazes, ou seja, 450 famílias. Do ano passado para este ano, houve uma creche. De quanto mais ou menos, portanto? Mais de um terço. Mais de um terço. Ano passado foram 300 e qualquer coisa acabados, 320, 330. E este ano já ultrapassou os 450. Há uma ajuda preciosa para os famílias que recebem este tipo de ajuda. A nível de recepção destes cabazes, sente que o povo, ou quem recebe, sente um pouco de vergonha em estar a receber este tipo de ajuda, visto que há muita miséria, ou muita... Eu penso que não se pode generalizar. Há situações que efetivamente... Ou seja, vergonha da situação, não digo, mas tristeza, algum desalento face à sua situação, penso que é transversal a todos. Eventualmente poderá existir um pequeno grupo de pessoas que, face às contingências da vida, tenham alguma vergonha pela sua situação, mas são situações também que vão acontecer. Vocês, como voluntários neste Banco de Voluntariado da Póvoa de Lanhoso, quando fazem a aproximação à família que necessita, ou quando recebem a informação de que a família necessita de apoio, quais são os primeiros passos que fazem nesse sentido? Nós não temos... A loja social, quando foi criada numa lógica de complementariedade. Ou seja, existe no terreno uma estrutura de parceiros, no âmbito da rede social, que efetivamente tem esta proximidade ao terreno. Não é? E depois existem os técnicos de serviço social que, na sua competência profissional, têm a responsabilidade e também este conhecimento, não é? Próximo. Nós não temos. Ou seja, apenas foi criado, o município criou um serviço que é um complemento ao trabalho destes técnicos e destes parceiros, que face a situações de alguma pobreza, em que efetivamente se manifesta a questão da necessidade alimentar, da necessidade de vestuário, calçado ou outros tipos de equipamentos, possam perceber que existe no concelho um recurso que pode minimizar, digamos, o impacto dessas situações de pobreza. Ou seja, no fundo, o serviço é um serviço complementar ao trabalho destes técnicos e destes parceiros. As primeiras informações E são eles que nos facultam essa informação. Ou seja, nós não temos inicialmente conhecimento das famílias. É lógico que ao longo do tempo vamos já reforçando e vamos já tendo um conhecimento. As primeiras informações são através, por exemplo, da Junta, não? As primeiras... Informações de sinal de pobreza, necessidade... As primeiras... Há uma linha que eu considero que... Pronto, todos os parceiros são importantes, como é óbvio. Mas pela competência técnica e pela responsabilidade técnica dos profissionais, eu penso que devem ser aqueles que, num primeiro momento, até porque podem identificar um conjunto de critérios ou definir um conjunto de critérios de validação para a atribuição, porque depois há aqui um limiar que às vezes é difícil de estabelecer, não é? Da atribuição. Não é? E eu penso que os técnicos, numa primeira linha,
devem ser aqueles que, com capacidade para ajuizar e validar, fazer uma avaliação social das situações. E é lógico que todos os parceiros podem identificar. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer parceiro pode identificar uma necessidade. Não é? Porque às vezes a pessoa até pode ter alguma vergonha e às vezes numa dinâmica mais restrita, num grupo mais restrito, as coisas, e depois pode-se transmitir, pode-se identificar essa situação, que posteriormente deve ser validada, não é? Ser corroborada aquela necessidade, para até promover alguma justiça também social, não é? Porque às vezes estas coisas nem sempre é fácil gerir e lidar estas situações. Ou seja, numa primeira fase eu penso que os técnicos devem estar na linha da frente. E depois tudo o resto, ou seja, todos os parceiros, no sentido de poder identificar, de poder, em conjunto, no verdadeiro trabalho de rede, sinalizar e tentar reunir e condicionar esforços para alterar situações, promover outras alternativas, minimizar o impacto, muitas das vezes, e aqui a questão de minimizar o impacto, é lógico que nós aqui provavelmente somos uma mais-valia. São mais duas questões. A primeira questão é relativamente aos apoios que vocês recebem para depois dar, neste caso, já que vocês são mais ou menos um túnel de acesso a quem necessitar. Estão satisfeitos com aquilo que receberam ou esperavam mais? Sim, estamos. Ou seja, nós, como é hábito na época, né, todo este procedimento, digamos, nós estamos em dezembro, mas iniciou em outubro. Ou seja, nós em outubro começamos a promover as distribuições, as recolhas de alimentos, com um forte contributo dos voluntários, e depois, paralelamente, solicitamos aos técnicos de serviço social e aos parceiros, nomeadamente às juntas de freguesia, que nos identifiquem casos que reúnam o perfil ou possam ser, de alguma forma, contemplados com a atribuição de um cabaz alimentar. E depois preparamos toda a estrutura para culminar com a distribuição. A recolha, digamos, tem no início, é lógico que superou e tem vindo a superar este ano, relativamente ao ano anterior, houve géneros que houve um acréscimo. Nós fazemos, em média, 4, 5 fins de semana consecutivos nesse período, em termos de recolha, sábado e domingo. E tem corrido muito bem. Eu penso que a comunidade, no seu geral, tem colaborado e tem estado receptivo. Segunda questão e última. Quem necessitar da vossa ajuda, aonde é que se deve deslocar? Com quem é que se deve falar? Ou seja, pode, num primeiro momento, dirigir-se a nós e nós procedermos à informação ou ao encaminhamento necessário. Mas tendo conhecimento que na sua freguesia há um técnico de serviço social com competência para validar estas situações. Ou seja, aquilo que deve fazer é deslocar-se, num primeiro momento, a esse técnico. Isso numa fase. Ou então, articulando com a junta de freguesia, que também poderá, de alguma forma, fazer a identificação e fazer a articulação posteriormente com o técnico que, numa fase posterior, também pode validar e corroborar esta necessidade. Ou seja, o que deve fazer é no fundo, identificar-se perante estes agentes.